Morgan Jacks entrou na cantina da escola da sua filha, esperando surpreendê-la com o almoço. O que ele encontrou mudaria tudo. A sua filha de 7 anos, Agnes, estava de joelhos a apanhar comida do chão frio com as mãos trêmulas. Um rapaz estava em pé ao lado dela, a rir. Um professor observava a 3 metros de distância, de braços cruzados, sem fazer absolutamente nada. Morgan não gritou, não se precipitou. Ele apenas ficou a olhar. Porque naquele momento, o pior pesadelo de um pai tornou-se realidade. E uma promessa que ele fez à sua esposa moribunda desmoronou-se diante dele. O que aconteceu a seguir trouxe 200 Hells Angels para a entrada daquela escola. Mas eles não vieram para se vingar. Eles vieram por algo que a cidade nunca esperava. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos de onde está a assistir nos comentários. Aproveite a história. Era uma cantina que cheirava a produto de limpeza industrial e espaguete cozido demais. O tipo de lugar onde o barulho e a luz fluorescente conspiravam para fazer tudo parecer pequeno e permanente. A hora do almoço tinha acabado. A maioria das crianças já estava de volta às aulas. Mas num canto perto da saída de emergência, desenrolava-se uma cena que nenhuma criança deveria ter de enfrentar. Agnes Jacks, 7 anos, com os olhos castanhos da mãe e o queixo teimoso do pai, estava de joelhos. A sua bandeja rosa de almoço estava virada contra a parede, com o conteúdo espalhado. Uma maçã amassada, um sanduíche esmagado, um pacote de leite espalhando rios brancos pelo chão. Em pé ao lado dela estava Evan Marsh, 12 anos, de ombros largos, sorrindo como alguém que achava a crueldade uma espécie de talento. Vocês não merecem comida de verdade, disse ele. Apanhem isso. É nisso que vocês são bons. Agnes não respondeu. Ela tinha aprendido a economia do silêncio. Como isso podia fazer o perigo parecer paz? Ela estendeu a mão para um pedaço de pão encharcado, com as mãos a tremerem tanto que mal conseguia segurá-lo. A 3 metros de distância, a senhora Linda Dorsey, supervisora da cantina, estava de braços cruzados. Ela observava. Ela esperava. Ela não dizia nada. A porta se abriu e Morgan Jacks entrou. Ele tinha 44 anos, 1,88 m, barba grisalha e um colete de couro que anunciava sua lealdade. Hells Angels, seção do Texas. Ele tinha vindo para surpreender a filha com um sanduíche de queijo grelhado da lanchonete da Route 9. O tipo de pequeno conforto que famílias comuns reservam umas para as outras. O sanduíche escorregou de suas mãos quando ele a viu. O seu corpo ficou tenso. Cada fibra exigia algo feroz e imediato. Ele imaginou atravessar a sala, agarrar Evan pelo colarinho, a física rápida da punição. Mas Agnes olhou para cima. Não havia alívio. Havia vergonha, do tipo que faz uma criança parecer que é ela quem foi encontrada em falta. Papai, ela sussurrou. Ele continua fazendo isso. Ele chutou a minha bandeja de novo. Outra vez, a palavra atingiu-o como uma bala. Ele voltou o seu olhar para a senhora Dorsey. Os braços dela descruzaram-se. A sua postura tornou-se frágil. Sr. Jacks, disse ela com uma voz finamente calma. Crianças são crianças. A Agnes precisa de aprender a defender-se. Há quanto tempo? Morgan interrompeu. Desculpe, há quanto tempo é que isto vem a acontecer? O silêncio da senhora Dorsey respondeu mais claramente do que qualquer confissão. Morgan não gritou, não ameaçou. Ajoelhou-se ao lado de Agnes e começou a ajudá-la a apanhar a comida. Está tudo bem, querida, murmurou. Estou aqui agora e isso nunca mais vai acontecer. Ele falava a sério e ainda não sabia o quanto essa promessa seria importante. Agora, você pode estar a pensar, um anjo do inferno encontra a sua filha humilhada e a sua primeira reação é ajudá-la a recolher a comida. Não é a história que você esperava, não é? O que Morgan entendeu, porém, foi o seguinte. A força bruta poderia satisfazê-lo no momento, mas não mudaria o que a magoava. Para proteger Agnes de verdade, ele precisaria de algo muito mais poderoso do que os punhos. Ele precisaria da verdade. E a verdade, como ele estava prestes a descobrir, era mais profunda do que um único valentão e um professor complacente. Antes da cantina, antes da bandeja de almoço espalhada e das mãos trêmulas de uma menina a tentar fazer-se pequena, havia outra vida, mais tranquila, mais calorosa, moldada pela luz do deserto e pelo zumbido constante das motos. 18 meses antes, Morgan Jacks vivia em Mesa, Arizona,
com a sua esposa Rebecca e a sua filha Agnes. Era uma vida comum, da maneira que as mais preciosas são. Uma casa pequena, um bairro familiar, rotinas construídas com base no amor e não no luxo. Rebecca já tinha sido enfermeira, mas trocou o ritmo frenético dos corredores do hospital pelo brilho suave da cozinha de uma padaria, abrindo uma pequena loja que cheirava sempre a canela e cardamomo. Morgan tinha uma oficina de reparação de motocicletas, trabalhando lado a lado com o capítulo do Arizona dos Hells Angels, uma irmandade com a qual ele andava há 15 anos. Não eram ricos, nem de longe, mas a felicidade vinha facilmente para eles. Agnes cresceu rodeada por tios vestidos de couro que a tratavam como realeza, colocando-a nos ombros e chamando-a de princesa, ensinando-a a pedalar o triciclo e a andar em formação como se ela fizesse parte do grupo. Ela ria frequentemente em voz alta, enchendo as salas com um brilho que parecia impossível de ofuscar. E era teimosa da maneira mais cativante, determinada, ousada, inconfundivelmente filha dos pais. Então Rebecca começou a tossir. No início não era nada. Um resfriado de inverno. Eles pensaram que fosse um pouco da secura do ar do deserto. Mas a tosse se tornou convulsiva. Fitz ficou exausto. Fizeram exames. E então vieram as palavras que destruíram uma família em um instante. Câncer de pulmão em estágio 4. Ela nunca tinha fumado na vida. Os médicos deram a ela 8 meses de vida. Ela durou 6, na noite em que ela morreu. A casa estava silenciosa, exceto pelo som de sua respiração ofegante e o zumbido suave das máquinas que não ofereciam esperança. Ela segurou a mão de Morgan. O seu aperto era fraco, mas urgente. E ela fez-lhe prometer uma coisa: protegê-la. Custe o que custar, ela vai precisar que você seja tudo para ela agora. Morgan nunca tinha quebrado uma promessa e sua esposa. Ele não estava disposto a começar agora. Após o funeral, o Arizona tornou-se pesado demais para respirar. Cada esquina trazia uma memória. Cada cômodo lembrava-lhe o que ele tinha perdido. Os seus irmãos da filial do Texas viram o impacto e ofereceram-lhe algo simples, mas que salvou a sua vida. Um novo começo. Um cargo ajudando a administrar os negócios legítimos da filial, lanchonetes, rotas de distribuição, trabalho honesto baseado na comunidade. Morgan aceitou. Ele colocou as suas vidas em um caminhão, colocou Agnes no banco do passageiro e seguiu para o leste, em direção a um nascer do sol, que ele esperava que doesse um pouco menos. Mas a dor não desaparece. Apenas muda de forma. No Texas, Agnes, que antes era alegre e ativa, ficou quieta. Ela parou de convidar amigos para vir à sua casa. Comia sem entusiasmo. Andava com os ombros curvados para dentro, como se estivesse se preparando para algo invisível. Morgan disse a si mesmo que era normal, uma mudança e uma perda, uma adaptação. Ele acreditava que ela se adaptaria com o tempo. O que ele não sabia, o que ele não poderia imaginar, era que Agnes travava uma batalha todos os dias na Ridgeview Elementary. Uma batalha que ela acreditava ter de enfrentar sozinha. É importante que compreenda isto. Agnes não contou ao pai porque não queria sobrecarregá-lo. Ela tinha acabado de vê-lo perder a esposa. Ela achava que estava a protegê-lo. E se isso parte o seu coração da mesma forma que partiu o meu quando soube dessa história, deixe-me pedir-lhe algo simples. Deixe um comentário dizendo: protejam Agnes. Porque a próxima parte dessa história mostra como toda uma comunidade falhou com ela. E quero ver quantos de vocês se recusaram a desviar o olhar. Vamos continuar. Naquela noite, Morgan não consegue dormir. Ele senta-se na beira da cama de Agnes. O quarto é iluminado apenas pelo brilho suave de uma luz noturna em forma de lua crescente. Agnes está deitada de costas, olhando para o teto como se as respostas estivessem escondidas no gesso. Ele mantém a voz suave e firme, embora tudo dentro dele pareça um fio a apertar. Há quanto tempo? Pergunta ele. Há uma longa pausa. Demasiado longa para uma criança que nunca deveria ter de medir o silêncio desta forma. Finalmente, com uma voz fraca como papel, ela diz desde a primeira semana. 5 meses. 5 meses que a sua filha tinha sido atormentada enquanto ele preparava o pequeno almoço, fazia a mochila dela e lhe desejava um bom dia. 5 meses de sofrimento silencioso que ele confundiu com tristeza, timidez ou o peso persistente de uma mudança que ela nunca pediu.
Por que não me contaste, querida? A sua voz quebra-se com a pergunta. Agnes vira a cabeça para ele. Os seus olhos brilham com lágrimas, mas ela não as deixa cair porque a mamã disse que tu me protegerias e eu não queria que tu brigasses. Eu não queria que tu te metesses em problemas. Eu não queria perder-te também. As palavras atingiram-no mais forte do que qualquer coisa que Evan Marsh pudesse fazer com os punhos. A culpa e o amor colidiram, engolindo-o por completo. A sua menina tentando protegê-lo da sua dor, pensando que pedir ajuda poderia custar-lhe o único pai que lhe restava. Ele pega-a nos braços, segurando-a com uma ternura cuidadosa e desesperada. Nunca vais perder-me, Agnes. Nunca. Mas preciso que me contes tudo. Tudo mesmo. Consegues fazer isso? Ela acena com a cabeça contra o peito dele e concorda. O que vem a seguir não é uma história. É uma confissão gravada pelo medo. Evan Marsh não se limitava a intimidá-la. Ele cultivava o seu sofrimento. Chamava-lhe órfã, lixo de motociclista, botas sujas, como se a crueldade fosse uma língua em que ele tivesse sido criado. Ele fazia-a tropeçar nos corredores, derrubava os livros dos seus braços e, uma vez, derramou água na sua cadeira para que ela não tivesse outra escolha a não ser sentar-se humilhada. A bandeja do almoço não foi um ato de crueldade isolado. Era o seu ato favorito. Ele esperava que ela se sentasse, depois passava por ela com um timing perfeito, espalhando comida e dignidade pelo chão. Agnes aprendeu a comer rapidamente em cantos escondidos, na esperança de que ele não a encontrasse naquele dia. Mas o que fez o sangue de Morgan gelar não foi Evan, foram os adultos. Agnes contou aos professores, contou aos monitores do almoço, contou ao conselheiro escolar. Todas as vezes ela recebia as mesmas garantias batidas, clichês polidos por anos de complacência. Tente evitá-lo. Não reaja e ele vai parar. Meninos são assim mesmo. Cada frase era mais uma pedra colocada sobre os seus pequenos ombros. Morgan sente algo dentro dele se partir. Não é raiva, é algo mais profundo, mais antigo. A sensação de uma promessa tremendo sob um peso insuportável. Ele faz a pergunta que começou a se formar como uma sombra em sua mente. Por que é que ninguém o ajudou? Agnes hesita, depois diz o nome que ouviu sussurrado entre adultos com uma mistura de respeito e medo. Porque o pai dele é o Sr. Marsh, Richard Marsh, membro do conselho escolar, empresário local, doador. Influência embrulhada num aperto de mão e num livro de cheques. Morgan recosta-se. As peças encaixam-se com uma clareza repugnante. Este não é um caso de uma escola não saber. É um caso de uma escola decidir não agir. Quando Agnes finalmente adormece, com a respiração suave e regular, Morgan sai para o corredor e fecha a porta atrás de si. Ele pega no telemóvel, depois noutro e noutro. Primeiro os pais, professores que conhece de recolhas e angariações de fundos. A imagem fica mais nítida a cada chamada. Evan Marsh tem 12 queixas documentadas de alunos ao longo de 3 anos. 12 e nada de significativo aconteceu. Uma detenção aqui, uma única suspensão que durou apenas um dia. Alguns pais pressionaram mais, mas as suas preocupações foram descartadas com argumentos de exagero ou falha de comunicação. Os professores tentaram intervir, mas havia consequências por contrariar a família Marsh. Um foi repentinamente transferido. Outro foi discretamente removido do programa pós-escolar que complementava o seu rendimento. Uma conselheira que tentou escalar um incidente foi aconselhada a considerar se estava a interpretar mal um comportamento normal de desenvolvimento. Richard Marsh não estava apenas no conselho. Ele era o conselho. O superintendente devia-lhe favores. O diretor temia a sua influência. A equipa sabia que não devia desafiar o filho do homem que assinava os orçamentos dos seus programas. Agnes não estava apenas a enfrentar um valentão. Ela estava a enfrentar um valentão protegido, blindado por um sistema que há muito tinha decidido quais as crianças que importavam e quais as que não importavam. E naquele momento, Morgan compreende algo com perfeita clareza. Ir ao diretor não resolverá isso. Apresentar uma queixa não resolverá isso. Reunir-se com o conselho escolar não resolverá isso. A podridão é mais profunda do que a burocracia e as conversas educadas. Se ele quer justiça, justiça de verdade, não pode enfrentar isso sozinho. Ele vai precisar dos seus irmãos. Agora, eu sei o que você pode estar a imaginar.
200 Hells Angels a chegar a uma escola, punhos prontos, caos se formando. E talvez anos atrás, isso fosse exatamente o que teria acontecido. Mas a irmandade a qual Morgan pertence ficou mais sábia. Eles aprenderam que o verdadeiro poder não é medido pela destruição. É medido pela construção de algo tão inegavelmente justo que aqueles que se opõem a isso desmoronam sob suas próprias sombras. O que eles estão prestes a fazer com Ridgeview não envolverá um único soco, mas abalará a cidade até os alicerces. 48 horas depois de encontrar a sua filha ajoelhada no refeitório da escola, Morgan Jacks dirigiu pela longa estrada rachada que levava ao Devil's Highway Diner. Era um lugar com tinta descascada, néons que zumbiam como batidas cardíacas cansadas e vagas de estacionamento sempre cheias de motocicletas alinhadas como séculos leais. Para a maioria das pessoas, parecia um problema à espera de acontecer. Para Morgan, era o seu lar, a sede não oficial do capítulo texano dos Hells Angels, e o único lugar onde sabia que podia ir quando um problema era grande demais para um homem suportar sozinho. Lá dentro, o ar cheirava a café, óleo de motor e histórias antigas. Marcus Tank Williams estava sentado na sua mesa habitual. Um homem enorme, com barba cinzenta e olhos que tinham visto tanto violência como milagres. 20 anos antes, Tank tinha enterrado a sua própria filha depois de um motorista bêbado ter destruído o seu mundo. Essa dor vivia por trás do seu olhar, moldando o tipo de líder em que se tornou. Alguém que protegia os vulneráveis com a ferocidade de quem conhecia o preço da perda. Morgan aproximou-se e Tank observou-o por meio segundo antes de perguntar o que tinha acontecido. Morgan contou-lhe tudo. A cafetaria, o bullying, o professor que ficou parado, os meses que a sua filha sofreu em silêncio e, finalmente, o nome Evan Marsh. A mandíbula de Tank apertou-se, a sua voz tornou-se áspera e firme. Tenha certeza de que quer envolver o clube nisto, irmão? Não quero, disse Morgan. Mas preciso. O conselho escolar está protegido. O pai do agressor controla metade da cidade. Se eu for sozinho, eles vão enterrar isto. Eles vêm enterrando isto há anos. Tank não respondeu imediatamente. Ele recostou-se, ponderando as coisas como só um homem que passou por uma tragédia pode fazer. Então ele perguntou, o que exatamente você está a pedir? Lá no meio de uma lanchonete cheia de murmúrios baixos de conversas e do ocasional tilintar metálico de talheres, Morgan baixou a guarda. Ele não queria socos, não queria ameaças, queria algo maior, algo impossível de ignorar. As testemunhas, os Hells Angels, apesar de toda a sua reputação, baseavam-se num código. Lealdade, irmandade e proteção dos inocentes. Os forasteiros não compreendiam esse código. Viram apenas couro e barulho, nunca o trabalho comunitário, os passeios de caridade, as noites passadas a orientar crianças cujas vidas tinham descarrilado. Este capítulo tinha mudado. Eles tinham crescido. Tinham amolecido nos lugares certos e endurecido nos que importavam. Morgan queria usar o que o mundo acreditava sobre eles. Uma mistura de medo e respeito. Não para intimidar, mas para esclarecer. Se 200 de nós aparecermos na reunião do conselho escolar, disse ele, as câmaras seguirão. Os repórteres farão perguntas. Tudo o que eles têm escondido não terá mais onde se esconder. Tank acenou com a cabeça lentamente, compreendendo a magnitude. Não estás a pedir guerra? Não, respondeu Morgan. Estou a pedir justiça. Naquela noite, Tank convocou uma reunião de emergência. Quase uma centena de membros se reuniram, homens e mulheres que tinham vivido vidas difíceis e se reconstruíram peça por peça. Morgan ficou diante deles e contou a história de Agnes. Contou-lhes sobre as bandejas chutadas, as provocações, os hematomas que ninguém se importou em perguntar. Contou-lhes sobre o professor que assistiu e não fez nada. Contou-lhes sobre as 12 queixas documentadas ignoradas por um sistema criado para proteger os poderosos em vez dos vulneráveis. E então falou de Rebecca, sua esposa, a promessa que fez a ela, a promessa que estava prestes a quebrar se não agisse agora. Há um momento em cada história, um único ponto em que tudo muda, em que a maré vira porque uma escolha é feita com convicção absoluta. Quando Morgan terminou de falar, esse momento chegou. A votação foi unânime. 200 Hells Angels iriam até a Ridgeview Elementary, não por violência, por visibilidade, por verdade, pelo tipo de responsabilidade que as instituições temem, porque exige honestidade.
Mas isso não seria uma multidão invadindo uma escola. Seria uma operação. Tank começou a atribuir funções com a precisão de um general a planear uma missão. 3 membros com formação em direito formariam uma equipa jurídica, reunindo e analisando todos os documentos que pudessem encontrar. Um assessor de imprensa entraria em contato com as emissoras de notícias locais, garantindo que a narrativa não fosse distorcida antes que os fatos fossem esclarecidos. Um coordenador de logística supervisionaria a manifestação, traçando rotas, garantindo o cumprimento das leis locais, evitando até mesmo a aparência de agressão. E um grupo seleto assumiria a tarefa mais delicada de todas: falar com outras crianças e famílias, recolhendo testemunhos de qualquer pessoa que tivesse sido silenciada pelo medo ou pela influência. Isto não era raiva. Isto não era retaliação. Isto era estratégia. Agora, antes de prosseguirmos, quero fazer uma pausa por um momento. Se chegou até aqui, é porque está interessado. Preocupa-se com a Agnes. Quer ver o Evan Marsh responsabilizado. Quer ver a justiça chegar aos adultos que permitiram que isto acontecesse. Estou certo. Se estou, vá em frente e clique no botão de subscrição, porque o que acontece a seguir, quando 200 motociclos chegam à escola ao amanhecer, é algo que posso garantir que nunca viu antes. E acredite em mim, vai querer estar aqui para ver. Vamos continuar. Morgan acordou antes do sol, muito antes do mundo acordar, pois pela manhã, naquela hora em que o ar parece mais rarefeito, quando as escolhas parecem mais pesadas, quando um homem pode ouvir os ecos dos seus próprios batimentos cardíacos, ele foi ver Agnes primeiro. Ela ainda estava a dormir, enrolada debaixo do cobertor, sem saber da tempestade que se formava em seu nome. Então ele saiu para a escuridão pálida e dirigiu-se para a área de preparação nos limites da cidade. Um parque de estacionamento meio abandonado, onde os Hells Angels costumavam reunir-se antes de longas viagens. O que ele encontrou lá fez com que parasse no seu caminho. 200 motocicletas alinhavam-se no asfalto. O cromado refletia o mais leve indício do amanhecer que se aproximava. Mas não foi o número que o impressionou. Foram as pessoas. Marcus Tank Williams estava na frente, largo, imóvel, carregando a gravidade silenciosa de um homem que já havia perdido tudo e jurado nunca mais deixar outra criança cair nas brechas. Ao lado dele estava Helena Stitch Rodrigues, ainda vestindo sua roupa de pediatra sob o colete, tendo acabado de terminar um turno noturno. E havia Robert Gospel Miller, um ex-pastor que havia deixado a igreja, mas nunca abandonou a ideia de que seu propósito era servir aos outros, mesmo que agora servisse atrás de um guidão em vez de um púlpito. E além deles, dezenas de outros homens e mulheres que o mundo exterior considerava fora da lei, desajustados, perigosos. No entanto, ali estavam eles, reunidos antes do nascer do sol, não para uma manifestação, não para intimidar, mas por uma menina de 7 anos, cujo nome a maioria deles só tinha sabido na noite anterior. Pessoas que tinham sobrevivido a vidas difíceis, mas não permitiram que essas vidas endurecessem os seus corações. Isto é o que o mundo nunca vê. Vêem o couro, as tatuagens, os motores que soam como tempestades a nascer. Não veem a enfermeira que trabalha turnos duplos para pagar a quimioterapia da mãe. Não veem o ex-pastor que ainda reza baixinho pelos estranhos que cruza na estrada. Não veem os pais e as mães que cometeram erros, pagaram por eles e agora escolhem todos os dias ficar entre os inocentes e a escuridão. 200 seres humanos imperfeitos. Cada um deles decidiu, nesta manhã, ser um escudo para uma criança que nunca conheceram. Exatamente às 6 horas, Tank levantou a mão. 200 motores rugiram. O som ecoou pela planície como um trovão preso numa gaiola de metal. Fez tremer janelas a quilômetros de distância. Fez vibrar os ossos das pessoas que o ouviram. Cães latiram. Luzes se acenderam nas casas da vizinhança. A formação partiu em filas disciplinadas, compacta, suave, treinada por anos de condução em conjunto. Morgan conduzia ao lado de Tank na frente. Os dois lideravam um rio de cromo e couro que se estendia por 800 metros atrás deles. As pessoas saíram de lanchonetes, postos de gasolina e varandas à medida que a procissão passava pela cidade. Algumas acenavam, outras simplesmente olhavam, com os telemóveis erguidos para gravar o local. Algumas pareciam inquietas, incapazes de conciliar o espetáculo intimidante com o propósito silencioso por trás dele.
Mas a maioria sentia algo que não era medo, mas sim determinação. Às 6h45, a procissão chegou a Ridgeview Elementary e eles não a cercaram. Não bloquearam as entradas. Estacionaram um a um no estacionamento extra do outro lado da rua. Os motores foram desligados até que apenas o silêncio permaneceu. 200 motociclistas ficaram ali, sem se mover, sem gritar, simplesmente presentes, em pé, esperando, observando. Dentro da escola, o pânico irrompeu instantaneamente. A diretora Sandra Walsh olhou pela janela do seu escritório, viu o mar de motocicletas e empalideceu. Ela procurou o telefone e ligou para a polícia. Há um gangue lá fora, ela disse. Centenas deles. Preciso de policiais aqui agora. 4 viaturas chegaram em poucos minutos, com as luzes piscando ao amanhecer. O xerife Raymond Tucker saiu, com a mão perto do cinto, os olhos a observar a cena com uma mistura de suspeita e curiosidade. Ele esperava um confronto. Em vez disso, encontrou ordem. Silêncio. Nenhuma arma à vista. Nenhuma lei a ser violada. Tank avançou lentamente com as mãos bem visíveis. Xerife Tucker, disse ele com voz grave, mas calma. O meu nome é Marcus Williams. Estamos aqui para participar na reunião de emergência do Conselho Escolar esta tarde. Até lá, esperaremos aqui pacificamente para garantir a segurança das crianças quando elas chegarem, especialmente uma criança, Agnes Jacks. O xerife o estudou. Você está planejando causar problemas? Não, senhor, respondeu Tank. Mas estamos planejando lançar luz sobre o problema que já está aqui. O xerife Tucker ainda não sabia, mas essa luz estava prestes a brilhar mais forte do que qualquer um esperava. Enquanto 200 motociclistas mantinham-se em silêncio, 3 Hells Angels com diplomas em direito já estavam dentro do cartório do condado, retirando documentos que a escola esperava que ninguém jamais visse. E o que eles encontraram transformaria isso de uma queixa de bullying num escândalo total. Mas isso vem depois. Primeiro, precisamos falar sobre o que aconteceu quando Agnes chegou à escola. Agnes acordou num silêncio tão estranho que, por um momento, pensou que tinha dormido demais. A maioria das manhãs começava com o barulho suave da motocicleta do pai saindo de casa, o som desaparecendo à distância enquanto ele se dirigia ao restaurante. Mas hoje, a casa estava silenciosa. Ela foi até a cozinha e encontrou Morgan já vestido, encostado na bancada, como se estivesse à sua espera. Papai, você não vai trabalhar? Hoje não, querida, disse ele gentilmente. Hoje vou levar-te à escola. Era uma frase curta, mas teve um impacto que ela ainda não compreendia. Durante meses, ela se acostumou a passar as manhãs com um peso no peito. Hoje, esse peso diminuiu. O queixo do pai estava firme, a postura estável. Os olhos cansados, sim, mas atentos, transmitiam uma certeza que ela não via desde antes da morte da mãe. Durante a viagem, Agnes segurou a mochila com força contra o peito. Ela ainda não sabia o que estava a acontecer, mas podia sentir. Algo mudou quando viraram a esquina em direção a Ridgeview Elementary. Ela os viu. As motocicletas, as fileiras de coletes de couro, as silhuetas inconfundíveis dos motociclistas em pé como uma parede silenciosa de proteção. Papai, aqueles são... Morgan assentiu. São os meus irmãos, querida. E as minhas irmãs, elas estão aqui para garantir a tua segurança. Quando estacionaram, Morgan pegou na mão dela e a conduziu até a porta da frente. E então aconteceu algo que ficaria gravado na memória dela para o resto da vida. À medida que ela passava por cada motociclista, eles se endireitavam, não com intimidação, mas com honra. Alguns acenavam com a cabeça em silêncio respeitoso. Outros colocavam a mão no peito. Helena Stitch. Rodrigues deu um passo à frente e ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos de Agnes e sorriu gentilmente. Deve ser a Agnes, disse ela. Sou a Stitch, sou enfermeira e quero que saibas uma coisa. És corajosa. O que tens passado deixaria a maioria dos adultos de rastos, mas continuas de pé. Isso faz de ti uma de nós. Ela colocou um pequeno alfinete na mão de Agnes, um anjo da guarda com asas minúsculas, aquecido pela palma da mão de Stitch. Use isto hoje, e sempre que estiver com medo, lembre-se de que tem 200 pessoas aqui que a apoiam. Agnes prendeu-o na sua camisola, e quando entrou na escola, os seus ombros já não estavam curvados para dentro. Pela primeira vez em meses, ela não se sentia sozinha. Em poucos minutos, sussurros ecoaram pelos corredores.
Os professores espreitaram pelas persianas. Os alunos trocaram olhares de espanto. Durante 5 longos meses, Agnes tinha sido invisível, exceto para aqueles que a ouviam. Agora ela era inconfundivelmente visível. E nessa visibilidade algo mais aconteceu. Outras crianças começaram a dar um passo à frente. Na segunda aula, 3 alunos aproximaram-se dela com cuidado. É verdade, sussurrou um deles. Todos aqueles motociclistas estão aqui por ti. Estão aqui por qualquer pessoa que precise deles, disse Agnes, repetindo as palavras do pai. Na hora do almoço, mais 6 crianças se aproximaram dela. Elas também tinham histórias. Evan Marsh havia atormentado meia dúzia de crianças. E ele não estava sozinho. Ridgeville tinha uma cultura de crueldade que prosperava em silêncio, protegida por adultos que escolhiam a conveniência em vez da coragem. Vamos fazer uma pausa e falar sobre Evan Marsh, porque compreender um vilão significa compreender o solo em que ele cresceu. Evan não nasceu cruel. Ele foi ensinado. Ele vinha de uma casa onde a influência reescrevia as consequências. O pai dele fazia parte do conselho escolar. A mãe dele presidia a PDA. As doações protegiam-no. Os telefonemas apagavam as reclamações. Os professores que o desafiavam eram transferidos ou repreendidos. Evan aprendeu cedo e profundamente que as regras eram para outras pessoas. E depois havia a senhora Linda Dorsey, a professora que assistiu à humilhação de Agnes e optou pela quietude. Anos antes, ela tentara denunciar um incidente relacionado a Marsh. 2 semanas depois, foi destituída da sua sala de aula e transferida para o refeitório. A mensagem era clara. Proteger crianças tinha um preço. O seu medo não justifica o seu fracasso. Uma criança sofreu na sua frente e ela desviou o olhar. Mas a sua história prova algo crucial. Não se tratava de um único mau ator. Era um sistema criado para punir os corajosos e proteger os poderosos. E esse sistema estava prestes a colidir com 200 pessoas que não se deixavam intimidar. Pessoas que não tinham nada a perder e todos os motivos para exigir a verdade. Enquanto os motociclistas permaneciam em formação silenciosa do lado de fora da Ridgeville Elementary, com os motores desligados, mas a presença inconfundível, outra operação se desenrolava nos bastidores. Uma operação muito menos visível, mas muito mais devastadora. 3 membros dos Hells Angels, cada um com um diploma em direito e anos de experiência em tribunais, passaram o dia a vasculhar os registros públicos no escritório do condado. Não estavam à procura de rumores ou boatos, estavam à procura de padrões, omissões, vestígios de negligência institucional. Às 14 horas daquela tarde, voltaram para o estacionamento onde Tank e Morgan esperavam. As suas expressões diziam tudo antes mesmo de uma única palavra ser dita. O que encontraram era maior, muito maior do que uma única criança a ser atormentada por um valentão protegido. Richard Marsh não tinha apenas protegido o seu filho. Ele estava a usar o seu cargo no conselho escolar como uma espécie de fortaleza silenciosa, protegendo os filhos de doadores e famílias influentes, enquanto deixava os vulneráveis completamente expostos. 14 relatórios de incidentes separados envolvendo filhos de grandes benfeitores foram descartados imediatamente. 2 professores que tentaram relatar esses incidentes foram discretamente demitidos sob a vaga alegação de problemas de desempenho. E talvez o mais condenável de tudo, um padrão claro emergiu nos registros digitais. Reclamações desaparecendo, seladas sem notas adequadas ou simplesmente excluídas por completo. Isso não era negligência, era orquestração. O sistema não estava apenas falhando com as crianças. Ele tinha sido projetado para falhar com elas. Para Morgan, a revelação foi como se o chão se movesse debaixo dos seus pés. Agnes não foi a primeira, ela não foi a única. Ela foi simplesmente aquela cujo sofrimento colidiu com um pai que se recusou a aceitar o silêncio como resposta. E agora, armados com provas em vez de raiva, os Hells Angels tinham a vantagem de que precisavam para expor uma década de danos enterrados. Às 15 horas, a história já tinha começado a espalhar-se para além do pátio da escola. 3 emissoras de notícias locais chegaram com câmeras e microfones prontos, atraídas pela cena extraordinária. 200 motociclistas parados pacificamente do lado de fora de uma escola primária. Para alguns parecia um impasse, para outros, um mistério, mas para as pessoas reunidas ali, era o início da verdade vindo à tona. Carol Inc. Torres, assessora de imprensa do capítulo e ex-jornalista,
Deu um passo à frente antes que qualquer narrativa pudesse ser distorcida em sensacionalismo. Ela não assumiu uma postura agressiva. Não fez ameaças. Em vez disso, entregou aos repórteres um pacote meticulosamente organizado. Dentro dele estavam os factos, as queixas documentadas, os arquivos selados, as declarações de professores silenciados e os relatos recolhidos de crianças que até então tinham medo de falar. Carol conhecia a natureza dos ciclos noticiosos. A indignação arde forte e rapidamente, mas a documentação fria, clara e inegável perdura. Ela força o acerto de contas. Ela reescreve narrativas. Quando o noticiário das 17 horas foi ao ar, as manchetes haviam mudado. Não se tratava mais de uma gangue de motociclistas reunida do lado de fora de uma escola. Tratava-se de uma investigação popular que expôs quase uma década de bullying sistêmico, encobrimentos e abusos de poder na Ridgeview Elementary. As câmaras mostraram coletes de couro, sim, mas também mostraram pastas com provas, depoimentos de pais e os rostos de crianças que finalmente se sentiram vistas. Antes de prosseguirmos, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Quantos adultos acha que testemunharam a crueldade na Ridgeview, o bullying, as demissões, a forma como o poder se isolou e optou pelo silêncio? Quantos de nós, nas nossas próprias vidas, desviamos o olhar porque falar parece arriscado? Se alguma vez ficou em silêncio quando sabia que algo estava errado, diga-o nos comentários. É preciso coragem para admitir isso, mas é preciso ainda mais coragem para escolher de forma diferente da próxima vez. Agora, com as provas em mãos e o público a assistir, é hora de ver o que aconteceu quando o conselho escolar foi forçado a enfrentar a verdade. Às 18 horas daquela noite, a pequena sala de reuniões do conselho escolar de Ridgeview, com capacidade para 50 pessoas, parecia o olho de uma tempestade que se aproximava. 300 pessoas se amontoavam nos corredores, enchiam as portas e se espalhavam pela calçada. Pais, professores, alunos, repórteres e 200 Hells Angels, ombro a ombro, com suas camisas limpas, botas engaraxadas e coletes de couro. Eles não tinham vindo para intimidar. Tinham vindo para testemunhar, para falar, para garantir que a verdade não pudesse mais ser enterrada sob papelada e influência. Richard Marsh sentou-se no centro da mesa do conselho, com a mandíbula cerrada e os nós dos dedos pálidos, onde as mãos agarravam a borda. Ele esperava raiva, talvez alguns pais levantando a voz, talvez algumas perguntas incômodas. Não esperava uma comunidade a levantar-se em uníssono. Não esperava 200 motociclistas em silêncio a apoiar as crianças. O seu sistema tinha falhado. Os membros do conselho trocaram olhares inquietos, a sua confiança a diminuir a cada minuto. A reunião começou com linguagem processual, preocupações da comunidade, protocolos de segurança, eventos recentes, mas o ar na sala pulsava com algo muito mais humano, muito mais urgente. E então começaram os testemunhos. Uma mãe foi a primeira a levantar-se. A sua voz embargou ao descrever como o seu filho tinha sido empurrado para dentro de cacifos durante meses, como ela tinha apresentado queixas que desapareceram misteriosamente, como lhe tinham dito para dar tempo ao tempo. Seguiu-se outro pai e outro. Anos de ignorância invadiram a sala como água a inundar uma barragem quebrada. Havia lágrimas, mãos trêmulas, a respiração ofegante de pessoas que tinham carregado em silêncio a dor dos seus filhos. Depois vieram os alunos. Um menino de 12 anos chamado Marcos aproximou-se do microfone com os óculos reparados com fita adesiva, depois de Evan Marsh os ter partido ao meio. Contou ao conselho como Evan o tinha insultado, como o conselheiro lhe tinha sugerido que considerasse se ele estava a fazer algo para provocar isso. A sua voz vacilou, mas ele não recuou. A sala prendeu a respiração por ele. Em seguida vieram 2 ex-professores convidados pela equipa jurídica dos Hells Angels. Eles testemunharam sobre coisas que o distrito esperava que nunca voltassem à tona, pressão para modificar as notas dos filhos de doadores, avisos para não disciplinar certos alunos, demissões repentinas depois de se recusarem a entrar no jogo. As suas palavras eram firmes, mas pesadas, do tipo que deixam marcas. E então Morgan Jack se levantou. Ele ficou de pé sem teatralidade, sem levantar a voz.
Mas a sala ficou em silêncio, como se todas as pessoas presentes soubessem que algo essencial estava prestes a ser dito. A minha esposa me fez prometer que protegeria a nossa filha, começou Morgan. Achei que isso significava alimentá-la, dar-lhe um teto, ensiná-la o que era certo e errado. Não percebi que isso significaria lutar contra todo um sistema que decidiu que ela não valia a pena ser protegida. Ele fez uma pausa, deixando a verdade assentar como poeira pela sala. A minha filha passou 5 meses a comer o almoço no chão, porque um rapaz 3 anos mais velho do que ela achava isso engraçado. E os adultos que deveriam protegê-la, a professora, o conselheiro, o diretor, este conselho, vocês fingiram não ver. Alguns de vocês estão zangados por estarmos aqui. Acham que isto é intimidação. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Intimidação é o que a minha filha de 7 anos sentia todas as manhãs ao entrar na vossa escola. Não estamos aqui para intimidar. Estamos aqui para dizer que isto tem de parar. Esta noite, quando ele terminou, o silêncio era tão completo que parecia físico. Richard Marsh inclinou-se para o microfone. O seu tom era frio, controlado. Sr. Jacks, disse ele, compreendo que esteja chateado, mas trazer um gangue de motociclistas para uma reunião do conselho escolar não é a forma adequada de abordar as preocupações. Se tivesse seguido os canais adequados, pensou ele, com voz calma, mas firme. Temos documentação de 12 crianças que seguiram os canais adequados com o seu filho, Sr. Marsh. Todas as vezes, esses canais não levaram a lugar nenhum. Pergunto-me por quê. O silêncio que se seguiu não era confusão. Era reconhecimento. Foi o momento em que a comunidade percebeu que a verdade finalmente tinha sido dita em voz alta. O que aconteceu a seguir mudaria Ridgeville para sempre. Mas a verdadeira mudança não começou naquela sala de reuniões. Começou nas horas seguintes, quando a notícia se espalhou para além dos limites da cidade. Quando as autoridades estaduais começaram a fazer chamadas e quando 3 membros da diretoria anunciaram discretamente que estavam a se afastar para passar mais tempo com a família, o efeito dominó começou e Morgan Jacks estava prestes a ver a promessa que fez a sua esposa finalmente se concretizar. Nas 72 horas seguintes, Ridgeville viu-se envolvida numa situação que ninguém no distrito imaginava ser possível. Uma história que começou com uma única criança humilhada, agora se desenrolava nas telas de televisão, nos noticiários e nas conversas à mesa de jantar em todo o país. As imagens de 200 motociclistas retratados ficticiamente aqui como membros de uma irmandade de motociclistas reformada, em silêncio do lado de fora de uma escola primária, se espalharam com uma velocidade surpreendente. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Ridgeville assistiram à cena com descrença. Não era um protesto alimentado pela raiva, nem um confronto marcado por ameaças, mas uma posição pacífica tomada em nome de uma menina de 7 anos que tinha escapado pelas brechas do próprio sistema destinado a protegê-la. O país reagiu. O estereótipo dos motociclistas como inerentemente perigosos colidiu com as imagens de homens e mulheres adultos ajoelhados para dar um broche de anjo da guarda a uma criança assustada. Narrativas foram quebradas, suposições destruídas, e junto com essa mudança, a confiança do público no sistema escolar de Ridgeville desmoronou. A documentação meticulosamente organizada e entregue aos repórteres selou reclamações, apagou registros, testemunhos que foram ignorados durante anos, pintou um quadro de corrupção tão sistemática que era impossível ignorar. A justiça, lenta no início, começou a ganhar força. Em poucas horas, as autoridades estaduais de educação anunciaram uma investigação formal. O conselho escolar se apressou, convocando uma sessão fechada de emergência. Porém, por trás dessas portas fechadas, o pânico superou a estratégia. Richard Marsh, o homem no centro de tudo, contratou uma empresa de gestão de crises numa tentativa frenética de salvar a sua reputação. Mas a medida apenas aprofundou a suspeita do público. Um homem confiante na sua inocência busca a verdade. Um homem com medo de ser exposto contrata consultores. Na sexta-feira, exatamente uma semana depois de Morgan Jacks ter entrado naquela cafetaria e visto a sua filha ajoelhada no chão, as consequências começaram a tomar forma. A senhora Linda Dorsey, supervisora da cafetaria que assistiu a vários incidentes sem intervir, foi demitida. Documentos revelaram que ela testemunhou pelo menos 3 episódios separados envolvendo Evan Marsh
e não agiu nem relatou nenhum deles. O superintendente Gerald Hobbs renunciou abruptamente, alegando motivos pessoais, embora uma auditoria logo tenha revelado que ele aprovou conscientemente o sigilo de 7 arquivos de reclamações envolvendo filhos de doadores. 3 membros do conselho escolar, incluindo o próprio Richard Marsh, renunciaram para evitar investigações formais de ética e, pela primeira vez em sua jovem vida, Evan Marsh enfrentou uma responsabilização real. Ele foi suspenso por tempo indeterminado, matriculado em aconselhamento obrigatório e proibido de frequentar áreas sem supervisão e atividades extracurriculares. Observe algo importante. Nenhuma dessas consequências veio da violência. Nenhuma veio de intimidação ou ameaças. Elas vieram da verdade, documentada, organizada e apresentada de uma forma que ninguém poderia ignorar. A irmandade de motociclistas nesta história fictícia não tinha batido em ninguém. Não tinham encurralado nem coagido ninguém. Simplesmente se recusaram a deixar a escuridão permanecer escondida. Mas a justiça não foi o fim. Foi apenas o começo. No fim de semana seguinte, os motociclistas voltaram a Ridgeview Elementary, não para protestar, não para pressionar, mas para retribuir. Trouxeram um cheque de os $42.000 arrecadado de capítulos fictícios em todo o Texas. Era dinheiro destinado não a apagar o passado, mas a reconstruir algo melhor para as crianças que ainda viviam na sua sombra. Os fundos cobriram o pequeno almoço e o almoço gratuitos para todos os alunos durante o resto do ano letivo. Pagaram novos assentos para a cantina, iluminação brilhante e reparações que tinham sido negligenciadas durante anos. E talvez o mais importante, financiaram o desenvolvimento de um programa abrangente contra o bullying, criado com a ajuda de psicólogos infantis. Mas o seu trabalho foi ainda mais longe. Criaram o Angels Watch, uma iniciativa voluntária na qual membros selecionados se revezavam para supervisionar as entregas matinais e as recolhas à tarde. A sua presença tornou-se um dissuasor silencioso, mas poderoso, visível o suficiente para inspirar confiança, estável o suficiente para tranquilizar as crianças que tinham aprendido a não confiar nos adultos à sua volta. A transformação foi profunda. Uma semana antes, Ridgeview era definida pelo sigilo, pelo medo e pelo silêncio. Agora começou a fervilhar com algo completamente diferente. Responsabilidade, proteção, um sentimento de comunidade há muito esperado. E aqui está a parte que vale a pena destacar. Lembra-se de quando esta história começou? Da expectativa que ela desafiou? Muitos presumiram que se 200 motociclistas aparecessem numa escola, o caos se seguiria, violência, intimidação, os piores estereótipos a manifestarem-se de forma previsível. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de destruição, eles escolheram a restauração. Em vez de retaliação, escolheram a responsabilidade. Chegaram prontos para lutar por uma criança, mas descobriram que a arma mais forte que tinham era a sua capacidade de construir, apoiar e iluminar onde outros tinham fechado as cortinas. Esta história não se desenrolou da forma que todos previam, e é precisamente por isso que é importante. Qualquer pessoa pode destruir algo. Qualquer pessoa pode fazer barulho, levantar os punhos ou deixar danos para trás. Mas é preciso força real para reconstruir o que outros negligenciaram. É preciso coragem para se expor, revelar a verdade, insistir que as crianças merecem segurança, dignidade e a atenção dos adultos a quem foi confiada a sua guarda. E quando 200 pessoas fizeram essa escolha, Ridgeview mudou. As suas crianças mudaram e, talvez de uma forma pequena, mas significativa, o mundo que observava também mudou. Porque se eles puderam fazer isso, se pessoas rotuladas como párias, rebeldes ou encrenqueiras puderam se tornar protetoras, então a questão se torna algo pessoal. Se eles puderam escolher a cura em vez da vingança, o que eu poderia fazer? O que você poderia fazer? 2 semanas após o confronto que abalou Ridgeview em sua essência, Agnes voltou à escola. Não como a criança assustada e tímida que antes se esgueirava pelos corredores como uma sombra, mas como alguém que finalmente compreendeu o que significava ser protegida. A cura não apagou o que aconteceu, mas suavizou as arestas do seu medo. Ela atravessou as portas da frente da Ridgeview Elementary com o pai ao seu lado. O alfinete do anjo da guarda ainda preso à sua camisola.
As suas asas refletiam a luz da manhã, pequenas, mas inconfundivelmente presentes. Um símbolo não de rebeldia, mas de pertença. A mudança foi imediata. Crianças que antes passavam por ela sem notar agora acenavam. Uma menina da sua turma ofereceu-lhe um sorriso tímido. Até mesmo uma professora com quem ela nunca tinha falado antes parou e se agachou ao seu nível, perguntando: "Como está hoje, querida?" Pela primeira vez em meses, Agnes não sentiu a necessidade de olhar para o chão. Ela levantou a cabeça e respondeu suavemente: "Estou bem." E ela não estava indiferente, mas apoiada. E isso fez toda a diferença. Quando chegou a hora do almoço, ela fez algo que teria parecido impossível apenas algumas semanas antes. Entrou na cantina e escolheu uma mesa perto do centro da sala, não no canto perto da saída de emergência onde antes se escondia, tentando tornar-se invisível. Hoje sentou-se onde todos podiam vê-la, onde todos a viam. Abriu o almoço lentamente, sem pressa, sem se preparar para um pontapé ou uma risada cruel. 3 alunos aproximaram-se, uma rapariga e 2 rapazes. Desta vez, eles não pareciam nervosos. Pareciam esperançosos. "Podemos sentar-nos contigo?" perguntou um deles. Agnes acenou com a cabeça. Não precisou forçar um sorriso. Ele surgiu naturalmente como uma flor silenciosa de calor no seu peito. Enquanto comiam, a conversa foi simples, gentil, nada de extraordinário. Mas para Agnes foi monumental. Não era piedade, não era simpatia, era conexão. Conexão humana real, do tipo que ela ansiava há meses. E enquanto ouvia-os falar sobre trabalhos de Kalani, animais de estimação e planos para o fim de semana, algo se soltou dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se novamente como uma criança. A cura raramente se anuncia com alarde. Acontece em pequenas mudanças. Na forma como os ombros começam a relaxar. Na forma como a respiração fica menos apertada. Na forma como uma criança escolhe um lugar no meio da sala em vez de se esconder nas sombras. A cura de Agnes começou naquele dia, um momento de cada vez. Naquela noite, após o jantar, os pratos foram lavados e o sol começou a se fundir no horizonte. Morgan e Agnes acomodaram-se no baloiço da varanda. O céu do Texas estava repleto de cores tão vivas que quase pareciam pintadas. Laranja profundo, rosa empoeirado e um roxo desbotado que sinalizava a lenta aproximação da noite. Em algum lugar distante, o motor de uma motocicleta roncava, fraco, familiar, reconfortante. Agnes encostou-se ao lado do pai, balançando suavemente. Por um tempo, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles não era pesado nem tenso. Era pacífico, algo de que ambos precisavam mais do que imaginavam. Então Agnes disse suavemente: "Papai, sim, querida, estamos seguros aqui agora?" Morgan passou o braço ao redor dela e a abraçou com força. Aquela pergunta simples carregava todo o medo, exaustão e saudade que ela carregava em silêncio há meses. Ele sentiu-a assentar dentro dele como uma pedra. Pensou em tudo o que tinha acontecido, no pânico, na raiva que teve de engolir, na comunidade que se levantou ao seu lado, no momento em que a verdade finalmente veio à tona após anos de negligência. Pensou nas 200 pessoas que ficaram ao frio por uma criança que nunca tinham conhecido, simplesmente porque não fazer nada já não era uma opção. "Estamos seguros", disse ele gentilmente. "Ninguém vai magoar-te novamente. Não enquanto eu estiver vivo. Não enquanto os meus irmãos e irmãs estiverem comigo." Agnes deixou a cabeça repousar totalmente no seu ombro, confiando nele de uma forma que há muito tempo tinha medo de confiar em alguém. Por um momento, Morgan pensou que a noite poderia terminar assim. Uma proximidade tranquila, uma respiração partilhada entre pai e filha. Mas então ela falou novamente, ainda mais baixinho do que antes. "Tenho saudades da mamã." A palavra atingiu-o num lugar além da linguagem. Afinal, a dor nunca desaparece verdadeiramente. Simplesmente encontra maneiras mais silenciosas de se sentar ao teu lado. A sua garganta ela apertou-se e a sua voz quase falhou quando ele respondeu: "Eu também, minha menina." Todos os dias Agnes erguia o olhar para as estrelas que surgiam. "Achas que ela viu o que aconteceu?" Morgan seguiu os olhos dela para o céu. As primeiras estrelas cintilavam através da luz que se desvanecia, distantes e constantes. Ele respirou fundo,
deixando o ar preencher o seu peito. Acho que sim, começou ele, com a voz embargada pela emoção. Acho que ela sempre soube que tinhas um exército. Só não sabia que ele usaria couro. Agnes aproximou-se mais, soltando um suspiro suave e satisfeito. Ela não perguntou mais nada. Não precisava. O balanço continuou seu rangido lento e rítmico, movendo-se para frente e para trás como o batimento cardíaco de um lar finalmente se recuperando. E pela primeira vez desde a morte de Rebecca, Morgan sentiu uma sensação de paz tomar conta deles. Frágil, mas real. A sua filha estava segura. Ela era vista. Estava rodeada por pessoas que não permitiriam que ela desaparecesse no silêncio novamente. Naquele momento, sob um céu salpicado de estrelas, Agnes Jacks, outrora uma criança a tremer sobre uma bandeja de almoço espalhada, finalmente sentiu-se protegida o suficiente para simplesmente ser uma criança novamente. Um ano se passou e a Ridgeview Elementary não era mais a escola que costumava ser. Os corredores pareciam mais leves, não porque as crianças tivessem esquecido o que aconteceu, mas porque os adultos responsáveis finalmente compreenderam sua responsabilidade e a cumpriram. As denúncias de bullying caíram 78%, não devido ao silêncio ou ao medo, mas porque as reclamações foram levadas a sério, investigadas minuciosamente e tratadas com consequências reais. Pela primeira vez em anos, os alunos se sentiram seguros para levantar suas vozes. E quando o fizeram, alguém finalmente ouviu. O programa Angels Watch, nascido de um momento de crise, tornou-se algo muito maior do que qualquer um esperava. O seu grupo rotativo de voluntários selecionados tornou-se uma presença diária, uma garantia para as crianças que antes entravam na escola com medo. Outros distritos do Texas tomaram nota. Em breve, 3 deles começaram a estudar o modelo da Ridgeview, na esperança de replicar a mudança repentina e dramática na cultura escolar. A transformação de Ridgeview tornou-se um farol silencioso, prova de que a ação comunitária poderia realizar o que a burocracia repetidamente falhou em fazer. Quanto às pessoas no centro da tempestade, seus caminhos divergiram. Após aconselhamento intensivo e transferência para uma escola particular menor, Evan Marsh começou a enfrentar as consequências das quais fora protegido durante toda a sua vida. Aos 15 anos, ele escreveu uma carta espontânea para Agnes. Não era eloquente, mas era sincera. Um pedido de desculpas moldado não pela influência dos pais, mas pelo peso da responsabilidade que ele finalmente sentiu. Richard Marsh, destituído do cargo e da reputação, vendeu o negócio e mudou-se para outro estado. Nunca mais ocupou um cargo público. A sua partida foi silenciosa, quase invisível, mas Ridgeview sentiu imediatamente a ausência da sua sombra. Os professores começaram a ensinar sem medo. Os administradores começaram a aplicar as regras sem verificar primeiro as listas de doadores. A Sra. Dorsey encontrou emprego numa empresa privada. Se ela levou adiante a lição do seu silêncio, ninguém poderia dizer. Algumas feridas são invisíveis e algumas transformações são privadas. Mas em Ridgeview, o seu nome tornou-se uma lembrança do que acontece quando o medo vence a coragem. E Morgan Jacks, que uma vez entrou numa cafetaria e viu a sua filha de joelhos, continuou a gerir restaurantes com o seu grupo. Mas na primeira segunda-feira de cada mês, sem falhar, ele dirigia até a Ridgeview Elementary, registrava-se na secretaria e sentava-se de pernas cruzadas entre os alunos da primeira série para ler histórias para eles. Ele nunca faltou um mês nem uma vez. Alguns dos alunos o conheciam como o homem com o colete de couro e a voz suave. Outros o conheciam simplesmente como o Sr. Jacks, o cara da leitura. Para Morgan, não era um dever. Era uma promessa que ele tinha feito muito antes de a cidade descobrir quem ele era. E Agnes, ela fez 9 anos. O seu mundo tinha se expandido novamente, desta vez de todas as maneiras certas. Ela jogava softball, rindo quando falhava uma bola, aplaudindo quando outra pessoa la apanhava. Ela tinha 3 melhores amigas que enchiam os seus dias com piadas, segredos sussurrados e o tipo de alegria descomplicada que antes parecia fora de alcance. Ela guardava o broche do anjo da guarda numa caixinha na sua cômoda e usava-o em dias especiais, como o dia das fotos, o seu aniversário, o primeiro dia de aula, quando queria sentir-se próxima das pessoas que a defendiam. Numa tarde, chegou um novo aluno, um menino tímido de Oklahoma que se sentava sozinho na hora do almoço,
com os ombros curvados, como ela costumava ficar. Agnes reparou nele imediatamente. Aproximou-se, colocou o tabuleiro ao lado dele e disse com uma voz gentil que demonstrava mais compreensão do que a maioria dos adultos conseguiria reunir. Sou a Agnes. Queres sentar-te conosco? No início pode ser assustador aqui, mas não estás sozinho. O rapaz hesitou, depois acenou com a cabeça. E assim o ciclo mudou. A dor transformou-se em proteção, o medo em bondade, o silêncio em boas-vindas. Naquele pequeno momento, Agnes tornou-se o que ela mais precisava. O rapaz disse que sim. No final, depois de todo o barulho ter acalmado, depois das manchetes terem desaparecido e Ridgeville ter voltado ao ritmo dos dias normais, restava uma última pergunta. Aquela que toda história deve fazer eventualmente. O que tudo isso significa? Porque esta não era apenas a história de um pai e sua filha. Não era apenas sobre a corrupção ser exposta ou uma comunidade se levantar para enfrentar os seus próprios fracassos. Não. Por trás de cada momento, por trás de cada decisão que Morgan Jacks tomou, havia uma verdade mais profunda sobre coragem, responsabilidade e o custo do silêncio. Eis o que quero que tirem desta história. Morgan poderia ter feito exatamente o que o mundo esperava que ele fizesse. Ele poderia ter invadido aquela cafetaria com os punhos cerrados e a garganta rugindo de fúria. Ele poderia ter confrontado o rapaz, ameaçado o professor, exigido respostas do diretor. Ele poderia ter deixado a raiva ser sua arma, e ninguém que conhecesse sua dor o teria culpado por isso. Mas o que isso teria mudado? Ele teria sido preso. Agnes teria ficado ainda mais traumatizada. A escola teria descartado-o como mais um motociclista violento, não como um pai enlutado lutando por justiça. E o sistema que falhou com ela teria permanecido intacto, intocado, incontestado. Em vez disso, ele fez uma escolha diferente, uma escolha mais difícil. Reuniu os seus irmãos, não para intimidar, mas para testemunhar. Reuniu provas, não desculpas. Trouxe câmaras, não pés de cabra. Expôs mentiras com a verdade, não com medo. Pegou num sistema construído para proteger os poderosos e virou as suas próprias regras contra si mesmo, forçando-o a examinar o que tinha permitido, o que tinha possibilitado, o que tinha ignorado. E ao fazer isso não protegeu apenas a sua filha. Protegeu todas as crianças a quem tinham dito para simplesmente ignorar. Todos os pais que foram ignorados, todos os professores que foram pressionados a ficar em silêncio. Esse é o verdadeiro poder aqui. Não as motos, não o couro, não a imagem que o mundo atribuiu a homens como ele. O verdadeiro poder foi a vontade de trazer a injustiça à luz e recusar-se a deixá-la esconder-se novamente. A coragem de defender a verdade, mesmo que isso significasse ser mal interpretado. A força para lutar gentilmente, em voz alta, incansavelmente, sem dar um único soco. A história de Agnes terminou bem por uma razão. Alguém se levantou, alguém disse basta. Alguém estava disposto a ficar desconfortável, disposto a ser julgado, disposto a ser comentado, questionado e criticado. Além disso, uma menina de 7 anos nunca mais se agacharia no chão frio da cantina a apanhar o seu almoço dos azulejos, enquanto os adultos fingiam não ver. E aqui está a parte que deve ficar na sua memória muito depois do fim desta história. Há Agnes em todo o lado. Crianças na sua vizinhança, crianças na sua igreja, crianças na sua família alargada, crianças que vão para a escola todas as manhãs carregando medos que nunca expressam em voz alta. Crianças convencidas de que ninguém acreditará nelas, que ninguém as ajudará, que ninguém se importa o suficiente para intervir em seu nome. Elas são mais silenciosas do que a Agnes, ou mais barulhentas, ou melhores a esconder a sua dor. Mas elas existem em todas as cidades, todas as salas de aula, todas as comunidades. E a verdade é que não precisas de 200 motocicletas para mudar a história delas. Não precisas de jaquetas de couro, motores rugindo ou uma irmandade ao teu lado. Só precisas prestar atenção e ouvir quando uma criança hesita antes de falar. Perceber quando alguém fica cada vez mais pequeno a cada dia. Fazer as perguntas incômodas. Acreditar nelas na primeira vez que te dizem que algo está errado. Importar-te o suficiente para intervir, mesmo que a tua voz trema, mesmo que os outros revirem os olhos,
Mesmo que agir, faça de si a pessoa difícil, porque é assim que o mundo muda. Não com grandes gestos ou momentos virais, mas com pessoas comuns que se recusam a ficar em silêncio. Com adultos que escolhem o desconforto em vez da cumplicidade. Com comunidades que se lembram de que o seu primeiro dever é proteger os vulneráveis, os assustados, os pequenos. Se prestássemos atenção, realmente prestássemos atenção, histórias como a de Agnes não aconteceriam. E agora, antes de ires, há algo que quero perguntar-te. Algo simples, mas profundamente importante. Se esta história significou algo para ti, se mexeu com algo no teu peito, se te lembrou do teu próprio passado, se te fez pensar de forma diferente sobre o que significa levantar-se, então quero ouvir de ti. Diz-me quem foi o teu protetor. Quem se colocou entre ti e a dor quando mais precisavas? E se ninguém o fez, se tiveste de enfrentar a tempestade sozinho, conta-me o que gostarias que alguém tivesse feito. Diz-me o que te teria feito sentir seguro. E se acreditas que crianças como a Agnes merecem proteção? Se acreditas que os agressores e os adultos que os apoiam nunca devem vencer, então convido-te a ficar. Inscreve-te, comenta, partilha esta história com alguém que precise de a ouvir, porque vou continuar a contar histórias como esta. Histórias sobre pessoas comuns que escolheram a coragem quando o silêncio teria sido mais fácil. Histórias sobre justiça nascida não dos punhos, mas da comunidade. Histórias sobre o que acontece quando os ignorados são finalmente vistos. Uma curtida, um comentário, um compartilhamento. Isso é você a dizer: eu apoio a Agnes, eu me oponho à crueldade, eu defendo as crianças que não podem se defender. E espero que você também. Vejo você na próxima.